Fala, meus amigos do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso Botafogo. Habemos treinador. Depois de uma longa espera, né, o Botafogo encaminhou a contratação do seu novo comandante, do seu novo coach, do seu novo mister. E mais uma vez, ele será português. Como de costume, John Textor gosta muito do estilo português, de treinar, de comandar suas equipes. É uma escola de treinadores que realmente está fazendo sucesso no mundo inteiro. Tem diversos treinadores portugueses em diversas grandes ligas, tanto na Inglaterra como no mundo árabe, aqui no Brasil também, depois do Jorge Jesus em 2019, Abel Ferreira também no Palmeiras, o próprio Arthur Jorge no Botafogo. É uma escola que entrou no Brasil para ficar, né? E realmente acabou seduzindo o John Textor mais uma vez. Vasco Matos é o novo treinador do Botafogo, né? Muita gente vai brincar com esse nome, né? Por ser o nome de um rival do Botafogo aqui no Rio de Janeiro, que é o Vasco da Gama, né? Mas faz parte. O nome Vasco, né, lá em Portugal é muito comum. E o nome mesmo do nosso novo treinador é Vasco Miguel Lopes de Matos, conhecido como Vasco Matos. Ele que nasceu dia 10 de outubro de 1980, tem apenas 44 anos. É um treinador jovem da nova escola portuguesa de treinadores. E aí, a gente sabe que é um treinador jovem, né? Então, não tem como a gente avaliar ele por títulos. Tem que avaliar ele por feitos. Acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é essa: analisar ele por feitos. E quais os feitos dele nesse início de carreira para fazer com que o John Textor se interessasse por ele? Quais os feitos do Vasco Matos para fazer que não só o John Textor, né, outros clubes, tinha até um clube da Inglaterra, o Southampton, que se interessou nele para a temporada do ano que vem. Mas o John Textor conseguiu fazer uma reunião com ele, conseguiu entender o conceito dele de jogo, conseguiu entender em qual cenário ele se encaixaria no Botafogo e no final das contas o John Textor acabou escolhendo por ele. O Vasco Matos, ele está tendo a sua primeira oportunidade como treinador de fato, né, no Santa Clara, né? Na verdade ele já tinha sido treinador no Vila Franquense, mas aí era a terceira divisão de Portugal. Inclusive ele sobe o Vila Franquense da terceira para a segunda divisão. E aí ele já chama a atenção do Santa Clara. O Santa Clara, que é um time que costumava ficar na segunda divisão de Portugal, né? Pensem aqui num time do Brasil que costuma ficar na segunda divisão. Esse é o Santa Clara. E aí ele consegue, na sua primeira temporada no Santa Clara, subir o Santa Clara para a primeira divisão de Portugal. Até aí, não é um grande feito para chamar a atenção do John Textor e do futebol brasileiro. O que torna um grande feito é o que está acontecendo nesta temporada. O Santa Clara está em 5º lugar no campeonato português. Gente, vamos fazer uma comparação aqui. É como se esse ano no Campeonato Brasileiro o Mirassol ficasse em 5º lugar. Não seria uma grandiosíssima surpresa? É isso que está acontecendo lá em Portugal com o Santa Clara. É um time que se esperava que ficasse disputando contra o rebaixamento esse ano. Não tem orçamento, não tem investimento, o material humano é muito precário. Então, o que o Vasco Matos está fazendo nessa temporada em Portugal, ficando em 5º lugar, no lugar que costuma ser do Vitória de Guimarães. O que o Vasco Matos está fazendo lá realmente é uma grandiosíssima campanha. Para vocês terem noção, o atacante do Vasco Matos lá no Santa Clara é o Vinícius Lopes, um jogador que foi dispensado do Botafogo naquela época que estava em transição, né, do associativo para a SAF. É o atacante hoje do Santa Clara, o Vinícius Lopes. Então, assim, é um treinador muito jovem, né, um treinador com uma mente aberta, um treinador que com certeza o John Textor na reunião deve ter passado para ele que o estilo de jogo do Botafogo que o torcedor quer, que o Botafogo pede, é um estilo de jogo ofensivo, um estilo de jogo de domínio, de posse de bola, diferente do que ele aplicava lá no Santa Clara, porque no Santa Clara ele não tem material humano. No Santa Clara, como eu disse, não tem investimento. Então não adianta ele querer, por exemplo, enfrentar o Benfica, Portugal ou o Sporting fora de casa ou até dentro de casa querendo dominar o jogo, porque não vai conseguir.
Inclusive, ele acabou de perder de 1-0 para o Benfica na última rodada, né? Então é muito difícil lá em Portugal, por conta da diferença de orçamento, esses times considerados pequenos ganharem dos grandes, né? Porto, Sporting em Portugal. Ele conseguiu vencer nessa temporada o Sporting fora de casa, o que foi mais um grande feito. É muito difícil. Pouquíssimas vezes na história, times pequenos assim como Santa Clara vencem fora de casa o Sporting, Porto, Portugal, o Benfica, enfim. Foi mais um feito que ele conseguiu. Agora, essa é a ótica positiva da situação, né? Esse é o lado positivo. Tem um lado também que a torcida do Botafogo esperava que fosse um treinador mais experiente. Tanto que ele chegou a negociar com Roberto Mancini, italiano. Treinador campeão da Eurocopa com a Itália. Treinador de seleção italiana, como eu já disse. Treinador da Inter de Milão. Treinador da Lazio, da Fiorentina. Um treinador com um baita currículo. Então quem for olhar por esse lado vai falar, olha, o Botafogo saiu de um treinador mega experiente para uma aposta. Um treinador que de fato é uma aposta. O Vasco Matos a gente não sabe como é que ele vai se sair no seu primeiro clube gigante da carreira. O Botafogo vai ser o primeiro clube gigante da carreira do Vasco Matos. A gente não sabe como é que ele vai suportar a pressão de um clube gigante igual o Botafogo. Não sabe como é que ele vai suportar a pressão de ter que dominar os jogos, de ter que ser sempre ofensivo. Tudo isso a gente vai descobrir e o próprio Vasco Matos vai descobrir isso. É a primeira oportunidade que ele está tendo, né? E nesse momento tinha uma ala da torcida do Botafogo que achava que o Botafogo deveria contratar um treinador mais experimentado, um treinador com um currículo maior, até porque o Botafogo vai agora com uma pressão muito grande para esse ano, para ir bem na temporada, né? Já que é o atual campeão da Libertadores e campeão brasileiro. E vai jogar o Super Mundial no meio do ano. Então tinha muita gente que falava, para jogar o Super Mundial você tem que ter um treinador acostumado a grandes torneios, a grandes jogos. E o Vasco Matos não é acostumado a isso, tá? Então o que a gente está passando para vocês aqui são as duas visões que a gente tem. A visão positiva de ser um treinador realmente de uma escola portuguesa, um treinador jovem, um treinador que deve chegar aqui com muita gana de demonstrar trabalho, né? Igual o Arthur Jorge, mal comparando é isso, igual o Arthur Jorge chegou. Arthur Jorge saiu do Braga, tá certo que o Arthur Jorge conseguiu feitos maiores, conseguiu classificar o Braga para a Champions League, né? O Arthur Jorge chegou também como uma aposta. O Braga também é um time considerado médio de Portugal, não é um time gigante. O primeiro clube gigante do Arthur Jorge foi o Botafogo. Então, assim, mal comparando, o Vasco Matos é ali meio que parecido com a situação do Arthur Jorge. E o torcedor do Botafogo tinha uma parte da torcida que queria talvez um treinador mais experiente. Agora não tem jeito. Foi a escolha do John Textor. O John Textor, a gente sabe que ele é muito criterioso nessas escolhas de treinador e não costuma errar. Trouxe o Luiz Castro, foi uma escolha dele. O Luiz Castro demorou para engrenar, mas deu certo, saiu daqui daquela condição que todo mundo sabe. O Bruno Lage foi o único que foi demitido, que não deu certo, mas a gente sabe que o Bruno Lage é um treinador que, se tivesse chegado aqui talvez em um outro momento, né, início de temporada, talvez pudesse ter dado certo. Naquele momento não deu, tanto que o Bruno Lage hoje está no Benfica, como treinador do Benfica. Depois ele traz o Arthur Jorge, que é mais um treinador que dá certo e fez história em 2024. E agora, mais uma vez, ele traz um treinador português que é o Vasco Matos. A escolha está feita, vamos apoiar, vamos torcer para que o Vasco Matos seja um grande treinador aqui no Botafogo, que consiga fazer uma grande passagem, com mais títulos e que, dessa vez, o português, caso tenha sucesso, decida ficar por mais tempo do que somente uma temporada no Botafogo, igual fez o Arthur Jorge. Tem o ônus e o bônus. Tomara que ele vá bem, mas tomara que ele se inspire no Abel Ferreira, de fazer um projeto de longo prazo aqui, e não se inspire no Luiz Castro e no Arthur Jorge, que na primeira proposta resolveu ir embora. Tá bom? Temos treinador, Vasco Matos, novo treinador do Botafogo, e é isso. Agora vamos para cima, acabou a novela de treinador. Vai ter todo aquele período, né, de 15 dias mais ou menos, para ele tirar o visto de trabalho. É a primeira vez que ele vem para o Brasil, então tem toda aquela questão, né? Então a gente deve ir com o Cláudio Caçapa provavelmente até o final do mês de fevereiro, tá? O Cláudio Caçapa vai jogar
tanto na Argentina como treinador e vai também estar no Newton Santos como treinador no jogo de volta da Recopa, por conta dessa questão do visto de trabalho do Vasco Matos, que deve aí ter o mês inteiro de março, né, para poder treinar a equipe já para o início do Campeonato Brasileiro, que é só no final de março. Beleza? Essas são as novidades de hoje, desta terça-feira, em relação a treinador no Botafogo. Seja bem-vindo, Vasco Matos. O Botafogo vai pagar o valor de 1 milhão de euros para tirar ele do Santa Clara, a multa rescisória do treinador Vasco Matos. Tá bom? É isso, gente. Deixem seus comentários, o que vocês acharam. Aproveitem para se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu like. Um abraço.